se você gravar no computador. Aí, Comecei aqui, tá? tá. Boa noite a todos e todas novamente. Aqui agora oficialmente a gente está gravando, né, o nosso encontro. Hoje a gente vai estar falando, né, sobre as dúvidas relacionadas ao regulamento do prêmio. O regulamento foi compartilhado com vocês há um tempo, desde que as inscrições foram abertas, né? Como o Luiz falou, é muito importante que vocês façam uma leitura, né, apurada do regulamento. Isso vai fazer uma grande diferença na performance de vocês ao longo dos meses aí no prêmio, né, para que vocês possam chegar com chances lá na fase final, de conseguir conquistar essa premiação tão importante, certo? A gente vai falar também sobre os principais pontos que garantem a pontuação de vocês e que fazem a diferença nessa pontuação, o que será avaliado pelo júri, né? Vai ter um júri técnico ao final do prêmio que vai avaliar os educadores e educadoras que conseguirem chegar até essa fase final. E também vocês vão entender como vocês podem aumentar suas chances de ganhar esse tão importante prêmio, né, promovido aí pelo Instituto Brasil Solidário, certo? E outras questões que vão, obviamente, surgir no processo, como eu disse. Usem o chat aí para que vocês possam deixar tudo registrado e não passar nenhuma dúvida no dia de hoje, certo? Então, a primeira coisa é que tem um site, né, uma landing page, que a gente fala em inglês, um site exclusivo criado pelo Instituto Brasil Solidário sobre o prêmio. Provavelmente vocês acessaram também esse site para fazer a inscrição de vocês, aqui como vocês veem, né, no botão de se inscrever, tem todas as informações sobre o prêmio no site, inclusive o FAQ que Luiz mencionou, né, que é uma ferramenta muito importante, que já traz ali uma série de dúvidas trazidas por vocês e que já foram respondidas no grupo e estão ali reunidas, né, para que vocês possam acessar a qualquer momento, óbvio. É um, é um concurso longo, né, um prêmio longo, né, a gente vai estar aí de abril até novembro, dezembro, vocês vão estar realizando uma série de atividades, então, obviamente, vocês podem se perder ali no caminho, podem surgir outras dúvidas, e esse site vai estar à disposição de vocês sempre para que vocês possam recorrer a ele também, né, e tirar essas dúvidas que surgirem, para além, obviamente, né, do grupo, no WhatsApp, né, então, todos que estão inscritos e inscritas precisam, né, estar no grupo do WhatsApp, é muito importante, porque lá a comunicação oficial sobre o prêmio vai acontecer. Se você não tiver lá, você pode perder alguma coisa e a gente não quer que isso aconteça. Então, caso você não esteja ainda, né, fale conosco para que a gente possa, para que vocês possam acessar o grupo e estarem lá conosco, certo? Vou chamar aqui Jefferson, tá aí? Eu acho que é Jefferson que vai me ajudar com essa parte aqui dos dados, né? O Carmélia. Estou sim, Jordan. Consegue me Ótimo, ouvir? Jefferson. Perfeito. Bacana. O prêmio Educador de Valor foi um prêmio muito aguardado, né? Eu acredito que os educadores de toda a rede IBS sempre tiveram esse desejo de ser reconhecido, é, além, né, do trabalho que exerce com excelência, um reconhecimento financeiro. E aí nós estamos aqui felizes monitorando, né? Monitorando as inscrições e seguindo cada passo com a mobilização com gestores. Eu faço parte da equipe de mobilização com gestores municipais. Então nós divulgamos com os mobilizadores e nós chegamos a esses resultados de inscrição. Com um grande destaque para o Nordeste em número de inscritos, seguido do Norte, depois vem Centro-Oeste, Sudeste e a região Sul. Então, vocês que estão aqui presentes e todos os inscritos fazem parte desse mapa, né, de mobilização. E assim como o Luiz disse, espero que esteja presente aqui o vencedor ou o ganhador, seguindo todas as regras que foram estabelecidas no regulamento. E como sempre a gente diz, majoritariamente as mulheres estão aqui, né, tomando conta desse mapa. E aí nós temos um outro slide, o Jordan, que aqui representa os estados que estão presentes nessa premiação.
Aqui ao lado esquerdo, nós estamos expondo os 10 municípios com maior número de educadores inscritos. Aí nós temos Tefé, Campina Grande, Catalão, Manaus, Lauro de Freitas, Monte Oreb, Rio Formoso, Barreiras, Itapevi e Pitimbu. Então, são municípios que teve uma mobilização bem expressiva e seguimos aí com esses dados. E aqui nós trazemos mais para que vocês possam visualizar, né, em relação a educadores inscritos por estado. A Paraíba se mantém em primeiro lugar, seguido de Amazonas, Goiás e Bahia, e como todos os outros estados, municípios presentes por estado. Paraíba também se mantém em primeiro lugar como o estado com maior municípios presentes, parceiros do Instituto. A Bahia, Rio Grande do Sul, seguido de Pernambuco e Ceará. Esses números correspondem a 11% da nossa rede de municípios parceiros, né? Nós estamos em torno de 822 municípios parceiros, então corresponde a cerca de 11% dos nossos municípios. Aqui já. Que aqui já volta para mim. Jefferson, muito obrigado aí por compartilhar os números, muito interessante, né? Ver aí as mulheres, como você falou, dominando, né, as inscrições, e o Nordeste também, como você mencionou, com a maior presença aí de educadores e educadoras. Acho que para uma primeira edição do prêmio, é um número bem expressivo, mais de 300 educadores e educadoras inscritos, né? Então, muito bacana, né? E o prêmio existe para quê? Né? Para valorizar, obviamente, vocês que fazem a educação do nosso país acontecer, né? Educadoras e educadores do nosso Brasil, dar visibilidade às boas práticas pedagógicas que vocês realizam e às vezes não conseguem compartilhar, né? Uns com os outros. Então, acho que isso uma das missões do prêmio é possibilitar que esse compartilhamento tenha uma visibilidade maior. Fortalecer, obviamente, a educação financeira, né, que é um eixo muito importante para o Instituto e para nossas escolas, para nosso país, né? A gente sabe o quão importante é levar a educação financeira para os nossos estudantes e o IBS faz isso com maestria. Reconhecer quem faz a diferença na prática, né? Obviamente, valorizar, como a gente disse, vocês reconhecendo essa diferença que vocês fazem, onde importa que é na escola. Né? O prêmio também ele está baseado na participação, né, que vocês precisam fazer mensalmente ali ao longo do ano, né? Então tem uma série de atividades que vocês já devem ter visto no regulamento, né? Vocês vão precisar comprovar essas entregas, né? Então vai ter um formulário específico para que vocês possam enviar as entregas que vocês realizaram, né? Formalizar o envio dessas entregas. Só através desse formulário a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre ele um pouquinho mais para frente, que a gente garante que essa entrega foi feita, né? Então precisa ser formalizada via formulário, assim como está no regulamento, e a pontuação ela é acumulativa. Então, mensalmente, a gente vai estar atualizando vocês sobre esse ranking com os educadores e suas respectivas pontuações acumulativas. A cada mês, vocês vão ganhando mais pontos, né? E a ideia é que ao final do, do ano a gente tenha aí, né, um ranking com os educadores e educadoras que mais pontuaram, para que possam esses finalistas serem avaliados aí pelo júri técnico. Então, o prêmio ele vai, como a gente falou, de abril a novembro, né? A perspectiva das ações que vocês precisam realizar, né, mensalmente, porque a partir ali de novembro, meado de novembro para segunda metade de novembro para dezembro é o momento onde a gente vai ter a avaliação do júri técnico e vocês vão ficar nessa expectativa de saber quem vai ser a grande vencedora ou o grande vencedor do prêmio, né? Então, é muito importante participar das atividades durante esse período, enviar as evidências via formulário, formalizando isso da forma correta, como a gente prevê no regulamento, e acompanhar sempre o grupo do WhatsApp. Eu acho que aqui fica um reforço sobre a importância do grupo do WhatsApp. O WhatsApp é o canal de comunicação oficial do prêmio,
né? E é muito importante que vocês estejam acompanhando tudo que acontece lá, porque se vocês não estiverem ligados, né, atentos, como o Luiz falou no início, podem perder alguma possibilidade de aumentar, inclusive, a pontuação de vocês e chegar à fase final, né, com a excelente pontuação, né? Vocês precisam, obrigatoriamente, realizar dois cursos, um no ciclo 2 e um no ciclo 3. Carmélia, Jefferson, qualquer pessoa do IBS, da equipe, quiser fazer aqui me auxiliar aqui sobre o que são esses ciclos, explicar melhor, podem entrar aqui a qualquer momento para me ajudar com essas informações, né? Cada curso vale um ponto, então se você fizer os cursos no ciclo 2 e ciclo 3 vocês vão ganhar 2 pontos em relação aos cursos. Quem não completar essa tarefa obrigatória é desclassificado e automaticamente está fora do prêmio, né? Não tem mais a condição de concorrer ao final do período lá em novembro, dezembro, né? Então é muito importante que vocês cumpram esses dois itens aí obrigatórios na perspectiva dos cursos, certo? Então, atenção, chamando a atenção mais uma vez, se não cumprir isso, vocês, o educador ou a educadora é desclassificado e perde a oportunidade de chegar à fase final do concurso, do prêmio. Então, o que que você precisa fazer? Como eu falei, dois cursos EAD do IBS, um no ciclo 2, um no ciclo 3, atingindo um mínimo de 75%, né, de presença, enfim, de desempenho no curso, participar de todos os dias D da educação financeira. Então, vocês que já estão cientes, né, é, de todas as ações que o IBS realiza em relação ao eixo de educação financeira, os dias D acontecem mensalmente, né, e é necessário que vocês participem de todos eles para poderem também cumprir com essas ações obrigatórias, né, do prêmio Educador de Valor. E enviar, obviamente, as evidências corretamente via formulário. Então, vocês sabem que algumas das ações demandam postagem, né, de registros das atividades e marcar o IBS no Instagram, enfim, uma série de ações que precisam ser feitas, mas não adianta vocês realizarem todas essas ações e não enviarem as evidências desse envio pelo formulário, né? Então, é necessário fazer as duas coisas para que vocês garantam que não vão ser desclassificados ao longo do concurso, certo? É, eu já vi aqui que tem. Carmélia está com a mão levantada. Carmélia, por favor. Jordão, boa noite, pessoal. Ia completar um pouco o que você pediu, né? Explicar um pouquinho, tá? Então, nós temos 4 ciclos de formação que acontecem durante o ano. Como a gente lançou o prêmio agora no finalzinho de março, o primeiro ciclo ele já estava meio que finalizando, né? Então, a gente colocou no regulamento que esse educador pode estar fazendo um curso relacionado à área de educação financeira no segundo ciclo, que vai se iniciar agora em maio, e também no terceiro ciclo, que se inicia em agosto. Por que que a gente não colocou quarto? Porque a gente vai encerrar o prêmio um pouquinho antes de finalizar esse quarto ciclo, tá? Então, fica aí a nossa orientação para que ele faça no segundo ciclo, no terceiro ciclo, mas se ele já tiver feito algum curso também nessa área voltada para a educação financeira no primeiro ciclo, também vale, tá certo? Inclusive, a gente lançou um curso novo agora nesse ano, que foi o Jogar e Aprender com Programas Nacionais de Educação Financeira. Lançamos agora em 2026. Então, se alguém por acaso já, né, como apareceu no grupo, mas eu já fiz todos os cursos do IBS. Então, lançamos cursos novos esse ano, e esse foi um dos que a gente lançou agora no primeiro ciclo. Então, se você já tiver feito todos os outros dentro da área de educação financeira, mas não fez esse, é uma oportunidade para estar fazendo agora, no segundo ciclo ou no terceiro. E nós estamos com inscrições abertas, já divulgamos algumas vezes o link de inscrição lá no grupo do prêmio, mas a gente pode divulgar mais uma vez para quem ainda não fez a sua inscrição, tá? Tá se inscrevendo e tá participando, porque conta sim com pontuação dentro do concurso do prêmio, tá bom? Perfeito, Carmélia. Muito obrigado aí por complementar aí as informações sobre os cursos, certo? Então, aqui a gente tem a,
o período que o prêmio vai acontecer, que são 8 meses, como a gente já falou, de abril a novembro, e nesse período você deve realizar as atividades com os jogos do IBS, né? Então, é, enviar todas, ou até 10 fotos de cada atividade que você realizar, né? Postar no perfil oficial da escola no Instagram e tem que ser uma postagem no feed, né? Não vale a postagem ser feita apenas no Stories. Marcar as redes do IBS no post, isso tudo está no regulamento, obviamente a gente está trazendo aqui na live também, para reforçar e preencher, como eu falei, depois de fazer todas essas ações, preencher o formulário oficial, que vai ser compartilhado com vocês lá no grupo do WhatsApp do Prêmio, de realização das atividades. Então, não basta fazer postagem, não basta marcar, né, as redes do IBS, você também tem que mandar essa comprovação pelo formulário para que isso seja considerado, né, e contabilizado para pontuação do prêmio, tá? Não fazer um mês, ou seja, não realizar a atividade mensal, é, resulta em desclassificação também, né? Então, assim como os cursos obrigatórios, se você não fizer os cursos obrigatórios, os dois cursos obrigatórios no ciclo 2 e no ciclo 3, se você não fizer um deles, você também vai ser desclassificado. Se você não fizer a postagem, a atividade, né, que precisa ser realizada em um dos meses ao longo do concurso também, isso vai gerar uma desclassificação, né? E, óbvio, não vai, como eu falei, é muito importante que o post seja feito no feed oficial, no feed da escola, né? Então, se não postar no feed oficial da escola, a gente considera como inválido, né? Então não conta, e isso também pode gerar, obviamente, uma desclassificação, certo? Então faça a postagem e o preenchimento do formulário de realização das atividades na data, né? Que, que, que já está estipulado, inclusive, lá na descrição do grupo, ou em até 3 dias depois dessa data, certo? Então, aqui, como a gente já tinha falado, só para reforçar, você ganha pontos com os cursos EAD e com a participação no dia D, ou seja, com as atividades e os registros de participação no dia D e, obviamente, depois de fazer essa participação, esses registros, envio do formulário, né? Esses são itens obrigatórios. Você pode ganhar mais pontos, né? Como atividades extras, né? Como vocês viram no regulamento, existe a possibilidade de conquistar até 4 pontos com atividades extras, né? Indicação de municípios, parcerias fechadas e planos de aula, né? Essas atividades aumentam sua chance de ganhar, porque obviamente vai ter um ranking que vai ser construído ao longo do prêmio, né? E se você consegue, além dos pontos, né, mensais ali, das atividades obrigatórias, vocês conseguem fazer também as atividades extras e conquistar esses pontos, vocês vão subir no ranking. Então isso dá mais chances, obviamente, de vocês chegarem à fase final com chances de ganhar, né, o prêmio. Tudo é validado por evidências, então é muito importante que vocês, ao realizarem as atividades com os jogos, né, do IBS, vocês preencham um formulário mensal, como a gente falou, isso vai ser compartilhado, o link para esse formulário vai ser compartilhado no grupo também, e, obviamente, nesse formulário você precisa enviar as fotos, os registros, o link do post que você fez no Instagram, enfim, garantir que está tudo correto conforme o regulamento. Isso é muito importante, pessoal, né? Por isso que o Luiz, acho que foi muito feliz na fala dele, é um prêmio que demanda que vocês estejam realmente muito atentos, assim, a tudo que vocês precisam fazer no mês e a todas as possibilidades que vocês têm para pontuação, né, para conquistar pontos extras, né? E, obviamente, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do processo, tem um grupo no WhatsApp onde vocês podem mandar essas dúvidas, né? E a gente poder ir ajudando vocês ao longo do prêmio, ao longo dos meses, certo? Então, a escola não pode postar fotos é, da festa junina, da formatura, dos jogos pedagógicos, né? Isso é uma questão que vem surgindo muito e vocês trouxeram ali também no grupo, né? Na perspectiva do ECA Digital, né? E de tudo que está sendo
discutido em relação a isso, né? A equipe do IBS, do jurídico do IBS, fez todo um trabalho, né, de análise jurídica do ECA Digital, da LGPD, de várias leis que prezam pela privacidade e segurança das crianças no ambiente digital, né? E a partir disso foi feito um guia, né, sobre como as escolas podem proceder. Eu acho que isso é muito importante, né, porque ainda existe muita informação desencontrada sobre o ECA Digital e sobre tudo que o ECA Digital, como vai impactar as escolas nesses registros, né, pedagógicos, nos registros escolares. Mas esse guia que vai ser também, tá aqui o QR Code, então se vocês puderem leiam o QR Code, a gente também pode compartilhar aí no chat, né, o link direto para o guia que foi feito pela equipe do Instituto, né, com base nessa análise feita pelo departamento jurídico. Então, obviamente, quando vocês começaram a trazer os questionamentos sobre essa questão da imagem das crianças, dos registros das crianças nas redes sociais, o IBS, né, a equipe do Instituto, já estava se debruçando sobre isso e verificando qual seria a melhor forma também de orientar vocês, não só na perspectiva do prêmio, né? Obviamente se trata de um prêmio que demanda registros pedagógicos, mas não só na perspectiva do prêmio, mas também para como isso impacta vocês na rotina pedagógica de vocês nas escolas. Então, esse guia eu acho que é um marco importante, mais uma contribuição importante do Instituto sobre, né, os cuidados digitais que as escolas precisam ter, que vocês profissionais, né, educadores e educadoras precisam ter a partir de agora, né, de forma ainda mais reforçada com o ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, certo? Então pode sim, é possível, contanto que os responsáveis sejam avisados previamente, então precisa ter uma anuência dos responsáveis dos estudantes, né, seja um termo de autorização assinado antes dos eventos e os seguintes pontos sejam observados. Todo registro deve estar vinculado a atividades pedagógicas. Então, se o registro ele está vinculado a uma atividade pedagógica, não tem problema. Descreva essa atividade em detalhes, porque isso vai respaldar esse registro, né? Então, jamais trazer exposição indevida, vexatória ou sensível. Se você tem um registro, você acha que a imagem não ficou, né, ou pode causar algum constrangimento ao estudante, à família, descarte esse registro. Busque registros, né? Observe esses registros, analise esses registros e, obviamente, traga só registros que você acredita que não vai expor a criança ou adolescente a nada que seja constrangedor, né? A identificação dos estudantes deve ser limitada a imagens sem nomes ou dados pessoais. Não é necessário que um registro pedagógico que você diga quem é aquele estudante, o nome completo dele ou dela, né? O mais importante é que as pessoas tenham contato com o que vocês estão promovendo, com as inovações pedagógicas que vocês estão promovendo através dos jogos de educação financeira do Instituto. A divulgação ela deve priorizar o contexto coletivo e educativo, né? Ou seja, não pode, a gente recomenda e é recomendado que vocês não façam postagens de uma só criança, né? Que sejam postagens dos estudantes no coletivo, né? Como vocês trabalham, né? Com as turmas e os estudantes de forma coletiva, a ideia é que vocês façam a divulgação e o registro dessas atividades nessa perspectiva também, né? Então, prefiro imagens coletivas. Podem ser feitas imagens individuais? Podem, mas busquem diversificar essas imagens. O Instagram, por exemplo, possibilita que você coloque ali até 20 imagens hoje, né? Então, você pode tirar até imagens e registros individuais ali do estudante fazendo atividade, mas não tire de um só estudante, né? Você tem ali, tirar uma foto de cada estudante fazendo uma parte da atividade. Tomar esses cuidados, eu acho que é fundamental para que vocês tenham, né, um registro que esteja contemplando tudo que o ECA digital traz na sua legislação, né? Então, é,
Se vocês não conseguirem ler o QR Code, a gente vai compartilhar esse documento também, esse guia sobre direito de imagem, a partir, né, dessa nova legislação com vocês lá no grupo, para que vocês possam ter. O guia está bem completo, ficou muito legal. Aqui eu acho que a gente pode mostrar também em algum momento assim que a gente encerrar é, a, a apresentação dos slides para que vocês possam ver aqui, mas a gente vai compartilhar ele na íntegra com vocês também lá no grupo oficial do WhatsApp. Essa foi uma pergunta que vários educadores e educadores trouxeram lá no grupo e a gente, como eu falei, o IBS foi junto ao seu jurídico trabalhar e fazer esse material valioso para vocês, certo? Aqui vocês também têm os QR Codes aqui para o formulário de envio de atividades desenvolvidas e também para o formulário de indicação de novos municípios. Podem já acessar aí para que vocês tenham acesso, mas isso também vai ser compartilhado no grupo, vai estar lá sempre na descrição do grupo. É muito importante vocês entenderem que o grupo do WhatsApp ele tem uma descrição. Então, se você clicar nele, ele abre a descrição e lá tem vários links, tem várias informações. Já tem, e essas informações sobre os formulários também estarão lá, sobre os formulários e sobre o guia do direito de imagem. Então, erros comuns que podem ser cometidos e que vocês devem evitar ao longo do prêmio, né? Não postar no feed oficial da escola, né? Então, ideal que vocês postem no feed oficial da escola. Ah, fiz a postagem, mas foi no story. Só a postagem no story não é, contempla o regulamento. Vocês precisam garantir que a postagem foi feita no feed. Depois, se a escola quiser, inclusive, compartilhar aquela postagem no feed nos stories, é possível, né? Mas garantam que a postagem referente ao dia D vai acontecer no feed oficial da escola no Instagram, né? Não deixe de marcar as redes do IBS, né? Também no regulamento está muito claro quais redes devem ser marcadas, está lá também na descrição do grupo. Isso daí não tem como vocês deixarem passar, também evite esse equívoco, certo? Não enviar as evidências pelo formulário, como eu disse, não adianta fazer tudo isso e não enviar as evidências pelo formulário em até 3 dias após o dia D, né? Então é importante que vocês não deixem de enviar as evidências pelo formulário oficial, que vai ser compartilhado lá no grupo. Fotos insuficientes. Não adianta fazer os registros que não contem a história da atividade que vocês realizaram. O grande valor desse prêmio é o que vocês fazem na escola. Então, tentem caprichar, né? Caprichem nesses registros, nessas fotos e na descrição da atividade, como a gente falou, é muito importante que vocês descrevam ali a atividade detalhadamente para que esse registro tenha, né, e a gente também, como eu falei, tem um barema, né, com alguns critérios que vai ser também compartilhado posteriormente no grupo para que vocês tenham um parâmetro ali do que se espera desses registros, né? O que seria um registro de excelência, né, que o IBS espera para o prêmio. Então, no barema que a gente vai compartilhar também logo, logo lá no grupo, vocês vão ter essa referência do que se espera em termos de excelência no registro, nos registros que vocês precisam fazer das atividades, certo? E a participação irregular ela não pode acontecer. É um prêmio de regularidade. Então, se você não consegue cumprir com essa regularidade mensal, você vai ser desclassificado ou desclassificado. E isso não é o que nós queremos. Então, evitem esses erros, né? Fiquem atentos, coloquem ali na agenda de vocês. Hoje vocês têm uma série de ferramentas que geram lembretes e tudo mais, para que vocês não percam os prazos mensais ali e consigam cumprir com tudo, para que isso não acarrete, que esses erros não acarretem na desclassificação, na sua desclassificação do prêmio. O júri vai analisar a qualidade pedagógica das Peraí, atividades, a Jordan, coerência. perdão, eu levantei a mão para a gente ainda só fixar um ponto Claro, do anterior, vou porque a voltar gente aqui. aproveita e responde aqui algumas dúvidas que foram já colocadas, que eu acho que não precisaria voltar nisso depois. Primeira coisa, perguntaram se pode vídeo, né? Porque muitas vezes o pessoal faz aquele videozinho. Pode fazer o vídeo? Claro que pode. Só que preferencialmente no envio do formulário da evidência,
Para a equipe avaliadora, é melhor ela ver fotos do que ver um vídeo. Por quê? Porque na foto a gente não está falando apenas de mostrar ali aluno jogando. A gente está falando de mostrar o ambiente, de mostrar o materiais que foram usados, cenografias eventualmente que foram feitas. A criatividade, gente, é a chave. Nós nunca estamos falando de ser um projeto de apenas mostrar crianças jogando nossos materiais. O professor que fizer isso, ele já é um professor defasado. Ele já é um concorrente é, que não está à altura de ganhar o prêmio. Essa é a verdade. Então, a gente está falando de conseguir mostrar até 10 imagens, porque tem muita gente que despeja, às vezes, 50 fotos. A gente não quer receber 50 fotos. A nossa equipe de júri, ela quer receber até 10 fotos boas, pensadas, planejadas, para a gente poder entender aquilo que está sendo descrito na atividade. Transformar isso num vídeo não tem problema nenhum, mas nós queremos na prestação do formulário o envio de fotos. Tá? Claro que você pode mandar também o link do vídeo, mas as fotos são importantes para a equipe de jurados poder compreender melhor aquilo que está descrito. Uma outra coisa que foi colocada foi do dia D de abril. Isso está no regulamento. O dia D de abril foi dia 10. Nós estaremos aceitando as evidências de abril até o dia 24 de abril. Hoje é dia 13 de abril. Portanto, temos 11, bons de matemática, temos 11 dias, ou considerando que amanhã já é 14, 10 dias para realizar a nossa atividade pedagógica e mostrá-la referente ao mês de abril. Então, todos que estão aqui têm condição plena, aqueles que não fizeram, de ainda desenvolver, ao longo dos próximos 10 dias, a atividade referente ao mês de abril e se planejar para a atividade de maio ser muito melhor que a atividade de abril. Isso eu estou dizendo para quem não fez, porque tem um monte de gente que já fez. Então, eu estou dizendo que houve uma exceção do dia do abril para recebermos até 24 todas as evidências, tá bom? Então, acho que isso era importante colocar aqui. Vídeo, a questão das 10 fotos, né, já foi respondida. E eu acho que é isso até agora, pelo menos neste assunto. Perfeito, Luiz. Muito obrigado aí pela sua contribuição. O que é que o júri vai analisar? Esses são os critérios que a gente tem no Barema. A gente está ainda finalizando o documento do Barema e ele vai ser compartilhado com vocês ainda essa semana, certo? Mas, para que vocês tenham uma noção dos critérios, é qualidade pedagógica das atividades. Eu acho que o que o Luiz traz é muito importante. As fotos, na verdade, elas têm que ser um retrato do que vocês estão fazendo e inovando com a atividade. Como ele falou, não é simplesmente utilizar os jogos, jogar com os estudantes, é pensar como aquela atividade com os jogos pode, de fato, impactar na aprendizagem do estudante, né, na perspectiva da educação financeira, né? Então, é muito importante que vocês planejem essa atividade com muita intenção pedagógica, né, buscando sempre inovar e que os registros eles reflitam o que você está relatando que foi realizado na atividade, né? Então, aproveitem essas fotos para vocês registrarem tudo que é fundamental para que a equipe, né, de jurados e todos que vão estar analisando o que vocês vão estar fazendo entendam o que vocês fizeram pedagogicamente, o que vocês estavam propondo, né, pedagogicamente. Além disso, tem que ter uma coerência com a educação financeira, obviamente, os jogos são de educação financeira, então, claro que você pode utilizar o jogo numa perspectiva multidisciplinar, né, transdisciplinar, mas a educação financeira tem que ser o eixo ali que conecta tudo, né? Eu acho que é muito importante que essa coerência esteja presente nas atividades propostas por vocês. Os jogos já ajudam muito, porque são jogos que já trabalham isso intencionalmente, né? Já trabalham é, as habilidades em educação financeira que os estudantes precisam desenvolver. Mas se espera de vocês essa é, intenção pedagógica inovadora para que vocês façam a diferença com os jogos, né? Como o Luiz já falou.
Inovação e protagonismo do educador, acho que é o que eu estou falando, né? Complementa isso, consistência e qualidade das evidências. Como o Luiz falou, às vezes um vídeo realmente não consegue trazer ali um retrato detalhado do que vocês estão fazendo. Aproveitem esses registros e façam eles com qualidade para mostrar, de fato, a consistência dessas evidências que refletem o que vocês, a proposta de vocês, certo? Não é só participar, é fazer bem feito, é fazer o melhor como vocês já fazem todos os dias. E é importante que vocês tragam para o relato que vocês vão fazer esse bem feito que vocês já fazem. Então, detalhar, isso é muito importante para que a gente possa entender do lado de cá, né, o quão bem feito vocês estão fazendo. Quer falar mais alguma coisa, Luiz? Não sei se você deixou a mão levantada ou... Pronto. Então, indicação de municípios. Essa é uma das atividades que podem gerar pontos extras para vocês, para além dos pontos, né, da pontuação obrigatória que vocês precisam fazer ali das atividades mensais. Então, um ponto extra por participante. Isso vai acontecer, obviamente, caso, né, na concessão está concedida a comprovação de contato de indicação ao gestor municipal e a realização de reunião da apresentação do projeto, né, com nossa equipe e gestor municipal. A indicação deverá ser realizada e informada por meio do preenchimento do formulário de indicação. Você tem dois formulários, como a gente falou. Formulário das atividades, né, que você precisa enviar as evidências das atividades, e o formulário de indicação, que é o formulário da pontuação extra para essa possibilidade aí da indicação de municípios, certo? E isso vai ser disponibilizado, como eu falei, no grupo oficial do prêmio no WhatsApp. E 3 pontos extras por participante, se um ou mais municípios indicados firmar parceria oficial com o IBS, né? Então vocês ganham, o participante que fizer a indicação, né? Ele vai ganhar um ponto extra. E se essa indicação se consolidar em uma parceria firmada oficialmente com o IBS e o novo município indicado, mais 3 pontos extras, né? Então, e é obrigatória a comprovação da adesão efetiva, independente do número de municípios que realizaram a adesão, tá? Então, é muito importante vocês entenderem que para pontuação extra da indicação de municípios, o participante que indica o município ganha uma pontuação, um ponto extra, e se esse município firmar a parceria oficialmente com o IBS, mais 3 pontinhos, certo? Essa, essa é uma atividade extra muito importante que pode fazer uma grande diferença para aqueles que vão chegar à fase final com chances aí de levar o prêmio. O Jordan, Querem, posso querem falar completar? alguma coisa? Pronto, por Acho, favor, isso que eu ia pedir acho aqui, a ajuda de vocês. Eu ia falar justamente sobre a indicação. Pode acontecer de dois ou três educadores indicar o mesmo município. Mas como que nós vamos comprovar que de fato essa indicação foi válida? Através do registro. Aquele educador que foi, fez a mobilização, conseguiu participar de uma reunião, conseguiu um contato efetivo na secretaria ou na equipe de gestão, pode ser mesmo com o técnico, e trouxe para o IBS um contato efetivo, né, que vai prosseguir para uma formalização da parceria. E esse município firmando parceria, nós vamos ter o registro fotográfico ou o registro da formalização do que foi do encontro, mais a reunião formalizada com o Instituto. Essa reunião que é feita com o Instituto, é necessário que esse educador esteja presente também. Porque ele vai ser a nossa referência, né, de contato. Vai ser ele o nosso abre alas, né, no município de indicação. Então é importante que esse educador faça esse intermédio, apresentando o instituto, e também, quando o instituto for fazer a apresentação do projeto, ele esteja presente. O horário nós vamos definir, esse horário vai ser acordado, seja com o gestor municipal ou com o educador. Nós vamos encontrar formas para que esse encontro aconteça estando presente o representante municipal, o educador que indicou e a equipe do IBS. Jefferson, boa noite.
permitam sempre complementar aqui, porque a gente está também muito ansioso para fazer tudo muito bem feito, né? Então, não adianta pegar lá no grupo e mandar o telefone, como a gente está acostumado às vezes a ver, ó, tá aqui o contato lá do secretário. Isso não vale nada. Isso e nada para nós é nada. Então a gente está falando que essa indicação, para ela valer ponto, e o ponto, eu não sei se ficou claro, é super importante, porque mais educadores com mais pontos, eles vão ser analisados na frente de educadores com menos pontos. É simples assim. Então, educadores mais pontuados terão prioridade em análise de tudo. Pedagogicamente, também, mas eles vão estar na frente de análise. Então, o primeiro critério de análise é a pontuação. E para a gente entender que esse é um esforço que vale, ele vai ter que estar presente, sim, na reunião, aonde seja virtual, seja presencial, nós estaremos ali apresentando a possibilidade de fazer adesão. Ele vai ter que mandar o comprovante, tem print de tela, né? Então, existe uma forma de comprovação que vai ser criteriosamente acompanhada para também essa pontuação entrar para o educador ou até uma comissão de educadores. A gente está permitindo isso, está tudo colocado no regulamento. Tudo. Tudo está ou no regulamento ou nos perguntas frequentes. Então, nós temos essa previsão, porque conquistar esse dinheiro, ele vai exigir organização, como eu falei. Ele vai exigir planejamento, ele vai exigir organização, ele vai exigir estratégia. Então, não é fácil ganhar R$ 10.000, não é fácil para ninguém ganhar R$ 10.000. Então, também não será de mão beijada, ele vai ser conquistado. Repito que eu já falei isso lá no começo. É um prêmio de conquista. E essa é uma conquista que também envolve a gente trazer outros municípios para o projeto, porque a gente está sendo solidário quando a gente traz um outro município para receber o tamanho dos benefícios gratuitos que o Instituto pode oferecer, que vão muito além da educação financeira, gente. Vocês sabem disso, quem está aqui, que já está conosco, sabe disso. Vão muito além. Quando a gente está falando de formação continuada, quando a gente está falando de materiais pedagógicos exclusivos, você está contribuindo para mudar a realidade de centenas ou até milhares de outras vidas através desse gesto. Então é super importante ficar bem claro aqui como funciona a pontuação relacionada à indicação de municípios. Perfeito, Luiz. Muito obrigado, Jefferson Luiz, pelo apoio aí nessa importante, né, atividade de pontuação extra aí que o prêmio possibilita. Como a gente já disse, pode ser repetitivo, mas é porque a gente quer que vocês consigam, né, fazer tudo que é necessário para chegar lá na fase final com chances de ganhar esse prêmio. Tudo acontece no WhatsApp, no grupo oficial do WhatsApp. Então esteja no grupo. Quem não estiver no grupo, pode sinalizar aqui no chat, se não estiver no grupo ainda. Acompanhe diariamente, né? A gente vai estar postando lá comunicados, informativos, lembretes. Então é muito importante que vocês utilizem o WhatsApp, né, como uma ferramenta que vai fazer com que vocês tenham a melhor performance possível no prêmio ao longo dos meses. Aqui também tem um QR Code para acessar o grupo, caso você não esteja ainda no grupo, tá? Quando você for acessar, vai gerar um convite de análise. Pode ser que você não entre logo, então vai ser feita a análise pela equipe do IBS para liberar sua entrada, tá? Mas caso você ainda não esteja, esse é o QR Code, se você puder, leia ele. Se não conseguir, manda uma mensagem que a gente é, orienta vocês a como entrarem no grupo do WhatsApp do Prêmio Educador de Valor 2026, certo? Só retomando aqui e reforçando o cronograma, então as atividades elas vão acontecer de abril a novembro, ou seja, é o momento de execução ali do prêmio, onde vocês vão precisar realizar as atividades obrigatórias, onde vocês devem realizar as atividades de pontuação extra, né? Novembro e dezembro, avaliação do júri técnico, né? Então, como o Luiz bem falou, os educadores que tiverem com
as melhores pontuações serão os finalistas que serão avaliados pelo júri técnico, né? Então, obviamente, se a pontuação cumulativa, quanto mais pontos você faz, mais chances você tem de ganhar, mais chances você tem de chegar à fase final e ser avaliado pelo júri técnico e levar o prêmio. E em dezembro, também, como o Lu já mencionou, temos o resultado, onde todos os participantes que conseguirem concluir essa jornada vão ganhar um certificado oficial do prêmio, e o grande vencedor vai ganhar R$ 10.000 na conta corrente, né? E também vai ter a visita do IBS à escola do educador, da educadora vencedor, vencedora, né? Esquece, isso é um outro é, prêmio muito importante, né? E obviamente com todos os registros, devidos registros, para que o IBS possa também compartilhar essa grande vitória aí, do educador, da educadora vencedor, vencedora. E é isso. Se vocês não adquiriram, aí também eu vou pedir a ajuda de vocês aí do Instituto. Se não adquiriram ainda os seus jogos Pix, que vão ser, obviamente, né, muito importantes para que vocês façam as atividades, façam isso. Tem aí o site oficial, www.jogopix.com.br/compre seu jogo, né? Mas quero convidar aí Luiz ou Carmélia ou quem quiser do Instituto para falar um pouquinho sobre os jogos. Vamos lá, falando rapidinho. Os nossos materiais, eles são gratuitos, né, quando eles chegam em essência na formalização com redes municipais. Então, existe todo, obviamente, um processo jurídico, onde nós assinamos o convênio com a rede municipal. Depois desse convênio devidamente assinado, existe a oferta dos cursos e, concomitantemente, o envio de materiais. Isso acontece em um prazo entre assinatura, ter o ciclo disponível para começar a ingressar educadores na formação e o envio de materiais. Nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando de um continente. Então, existe um tempo, às vezes, entre a adesão até o começo do curso e a chegada do material. E este material, por ser gratuito, chega para as escolas. Ele chega como um material tombado das escolas. E muitos educadores querem ter o seu próprio material, o que é justo. Então, neste caso, é possível fazer aquisição para você usar com o teu filho, com o teu neto, para você usar no teu bairro, para você planejar melhor as atividades e para você fazer um bom trabalho, não só dentro da escola, mas na sua vida. Então, nós disponibilizamos a possibilidade da aquisição. É nesse cenário que existe o site do Jogo Pix, onde você pode fazer, então, essa compra. E eu já aproveito, Jordan, para responder uma outra questão aqui, que não apareceu aqui, mas apareceu no grupo de WhatsApp, que são, eventualmente, educadores que falam que já estão na formalização, mas o material não chegou. Então, nesse caso, exatamente a situação. O material está em transporte. Eu não consigo dizer se ele vai chegar segunda, terça, quinta ou depois do dia 24. Então, estamos falando de novo de um país continental com um serviço de entrega duvidoso. Então, a gente, nesse caso, recomenda duas possibilidades. Uma seria a aquisição, para você, obviamente, poder planejar o seu trabalho, mas outra é desenvolver trabalho de educação financeira com o seu conhecimento, com outros materiais que o Instituto disponibiliza, que planos de aula, vídeos, histórias aí de além dos muros. Você não necessariamente tem que estar com um jogo na mão, eu estou sendo sincero, para desenvolver esse primeiro dia D de abril. Claro que se você tiver, melhor, mas existem outros materiais do Instituto que são disponibilizados em nossos variados canais e que servem como ativação para o dia D ou para as ações de educação financeira, no caso do mês de abril, ou até o material chegar efetivamente na sua escola. Perfeito, Luiz. Eu ia justamente levantar essa bola aí, porque eu vi que no grupo teve essa dúvida das escolas que ainda estão nesse processo de receber, né, os jogos. Então, pô, perfeito, acho que você já traz aí. E a gente também pode compartilhar, vai compartilhar lá no grupo os links que o Luiz mencionou para esses outros materiais que o IBS disponibiliza e que vocês podem utilizar até o jogo chegar, não deixando de cumprir a atividade que você precisa cumprir mensal, não por estar com o jogo, como o Luiz falou, né? Dá para fazer
mesmo sem o jogo ter chegado ainda. Se você não fizer, você vai ser desclassificado ou desclassificado. Então é importante que vocês façam mesmo sem ter o jogo, certo? Então, postura do educador de valor que se espera no prêmio, né? O educador de valor é aquele que se compromete, que planeja, acho que a gente já falou aqui algumas vezes também, que registra, que inova. Eu acho que esse é um critério muito importante também, que inspira, porque quem inova também inspira, né? Não só seus próprios estudantes, sua própria comunidade escolar, mas com o prêmio, outras escolas, outros educadores e educadoras. Os próximos passos, entrar no grupo se você ainda não entrou, planejar o primeiro dia D, como o Luiz falou, em abril, o dia D foi estendido até o dia 24, né? Na verdade foi dia 10, mas vocês podem realizar atividade até o dia 24, porque foi um mês atípico, né? E a partir do mês de maio, aí sim, tem que ser exatamente no dia. E já tem um calendário também lá no grupo, na descrição do grupo, já tem um calendário de todos os dias desse, até novembro, certo? Organizar os registros é muito importante que vocês organizem esses registros, usem o Google Drive, coloquem em pastas por mês, por atividade. É muito importante que vocês tenham isso organizado, porque vocês vão precisar responder via formulário, vão precisar fazer as postagens, vão precisar fazer tudo isso, mas é bom que vocês tenham também todos esses registros, né, é, em um lugar seguro, caso sejam requisitados em algum momento, se necessário, pelo Instituto e pela equipe do prêmio, né? Claro que se vocês enviarem pelo formulário, isso já vai estar garantido, mas a gente sabe, tecnologia às vezes ela pode falhar. Então mantenham isso organizado no Drive de vocês, se é o Google Drive, se é o Dropbox, se é, enfim, seja qual for a nuvem que vocês utilizem, mantenham seus registros todos organizados ali por mês, né? Faça uma pastinha do Prêmio Educador de Valor 2026, faça ali mês de abril, maio, até novembro, e garantam que isso tudo vai estar muito organizado, porque isso vai beneficiar vocês, certo? Façam as postagens, como a gente falou, e respondam o formulário de entrega dentro do prazo, né? Ou seja, o formulário de entrega precisa ser respondido no dia D, né? Ou até 3 dias depois do dia D, porque a gente sabe que é um trabalho fazer a postagem, os registros e tudo mais. Então, vocês vão ter aí até 3 dias após o dia D para cumprir com essa formalização da resposta ao formulário de entrega dentro desse prazo. Certo? Luiz, por favor. Na verdade, eu acho que eu vou chamar o meu amigo Nassir aqui para responder o que eu quero falar aqui. Nassir, vamos lá. E, gente, eu estava com o Nassir hoje aqui junto, a gente está gravando algumas coisas novas para o projeto. Foi muito bacana, viu, Nassir? Obrigado por estar contigo hoje. Agora, a minha questão aqui com o Nassir agora é uma provocação. Nassir, todo mundo que está aqui, eu acredito que já fez alguma coisa de educação financeira, ou deveria ter feito. Agora, a maior parte, né? Como é que fica as pessoas que ainda não sabem nem o que é o dia D? Então, me explica, Nassir, o que é o dia D, como é que funciona o dia D, porque eu entendo que quem está aqui, ou a maior parte, deveria já entender o que é o dia D e ele é regulamentado, ele tem uma série de materiais, dicas e ideias que são amplamente colocadas ao longo dos cursos, inclusive o primeiro curso indicado para qualquer município, que é o curso de introdução. Então, Nassir, me responde essa aí. Como é que fica aí a nossa formação com o dia D? Boa noite a todos, equipe. Prazer sempre meu estar com você, Luiz. Muito bom. Gente, bom, o dia D, como a maioria aqui, eu acredito que tenha já participado do nosso curso de Introdução à Educação Financeira, como a gente sempre passa a vocês, é um dia, né, de trabalho intensivo, totalmente dedicado a alguma coisa da educação financeira. O calendário, o dia D, ele é realizado toda primeira sexta-feira de cada mês, com exceção, como foi agora em abril, se essa sexta-feira for um feriado, né? No caso de abril, foi exatamente Sexta-feira Santa, né? Então, foi feito uma semana depois, que foi no dia 10. Tá? Então, nesse dia, nós convidamos, eu diria até, Luiz, nós convocamos, né, todas as escolas da rede que façam alguma coisa voltada à educação financeira. Ah, eu posso jogar? Claro. Tá? Mas, como o Luiz já falou, já foi falado aqui, você pode fazer muito mais do que isso. Você pode convidar os pais para virem jogar junto com os alunos, por exemplo. Você pode
provocar os alunos a fazerem pesquisas sobre preços, sobre bets agora, né? O risco, por exemplo, né? Uma pesquisa sobre o risco das bets, sites de aposta, tem a ver com educação financeira, com comportamento, com segurança financeira, não é? Você pode fazer junto, se você não for, e que bom, um professor de matemática, eu disse que bom, não é desmerecendo a matemática, não. Como a gente sempre fala, é importante que todas as outros, os outros componentes curriculares também atuem de forma interdisciplinar. Então, você pode fazer um concurso de redação, por exemplo, convidar os alunos a fazer uma redação. Minha primeira partida de piquenique, minha primeira partida de bons negócios, olha o que pode sair daí. Né? Então, resumindo, o dia D é um dia de inovação voltado à educação financeira, de ação, de realização dentro da sua escola voltada à educação financeira. Tá? Você pode fazer muita coisa. E mais, né, Luiz? Para quem já fez, sabe que lá no nosso site www.vamosjogareaprender.com.br tem uma área de download com dezenas de planos de aula para ideia para vocês também. Né? O plano de aula, em teoria, ele é para uma aula, mas dali você pode tirar uma atividade também para toda a escola. Né? Então, sugestões no nosso material, Luiz, não faltam. Obrigado, Nassir. E lembrando, né, gente, se é a primeira sexta-feira do mês, significa que você fez algo antes. Então, assim, não é só neste dia, é exatamente o que você desenvolveu no seu planejamento anterior, que é também mostrado ou finalizado ou realizado no sentido de colocar a mostra nesse dia programado. É um dia de rotina, para a gente não deixar ele de fora. Mas ele é uma culminância sobre coisas que podem eventualmente ter acontecido em algum período que antecedeu o dia. Mas, para efeito de engajamento e mobilização, nós consideramos esse dia importante e muitos acabam realizando neste dia. E outros podem ter feito um ou dois dias antes, mas estamos todos neste dia falando sobre. Perfeito. Muito obrigado aí, Luiz e Nassi, aí pela complementação. E agora a gente vai para as dúvidas, né? Vamos abrir aqui o chat para poder visualizar o que vocês já trouxeram. E quem quiser perguntar, né, fazer a sua pergunta, pode levantar a mãozinha também aqui, que a gente abre uma fila e pode possibilitar essa pergunta com a abertura do microfone, certo? Deixa eu... Pessoal, se vocês forem identificando aí alguma pergunta no chat já, porque eu estou vendo aqui que teve muita participação, como eu estava concentrado aqui na apresentação, não quero me perder. Acho que algumas das perguntas já foram respondidas. Muitas, eu diria que muitas das perguntas já foram respondidas aqui no chat, tá, Jordão? Mas caso Tá, alguém ainda tenha alguma dúvida, tá? Fica à pronto. vontade para falar aqui, pode ligar o microfone, pode falar, É, perguntar, levanta a tá bom? mãozinha, porque a gente abre uma fila. Acho que alguém falou aí. A Jordana está dizendo que não conseguiu se inscrever nos dois cursos. A nossa orientação, Jordana, é que se inscreva em um por ciclo, tá bom? Por isso que a gente tem mais de um ciclo durante o ano todo. Então, você faz um agora, no segundo ciclo, no terceiro ciclo, você faz um outro curso, tá bom? É a nossa orientação, tá? É, Elmirinda também fala como apresentamos ao gestor do município sobre o IBS. Eu acho que isso aqui para atividade de indicação, né? Atividade extra. Alguém perguntou no chat sobre material de apresentação do Instituto. Então, teremos um material de apresentação do Instituto. Esse material ele pode ser compartilhado com esse gestor do município ou com a pessoa que você está fazendo a indicação, tá, Elmirinda? Então, você pode ficar à vontade. Se você quiser marcar uma reunião com esse gestor, levar esse material para apresentar, se você tiver os jogos do Instituto aí fácil,
né, na sua escola. Você também pode estar pedindo emprestado para levar, para apresentar, tá bom? Ou se você fizer um contato com ele via WhatsApp, você pode enviar esse arquivo em PDF também para que ele leia, para que depois ele tire suas dúvidas, tá bom? Então, e tem os nossos canais também oficiais que o Luiz acabou de compartilhar aqui no chat. Então, você pode estar indicando também para essa pessoa dar uma olhada lá nas nossas redes sociais, conhecer um pouco mais sobre os nossos projetos. Tem o nosso site do Vamos Jogar e Aprender, então tem muito material disponível. Você está compartilhando com esse gestor. E todo esse material que a gente está falando aqui, gente, a gente está colocando lá na descrição do nosso grupo, tá? Então, fique sempre de olho lá, porque todos os links importantes, porque todos os materiais importantes a gente está colocando lá para vocês acessarem, tá? E claro que dúvidas sempre vão surgir e a gente está lá para responder todas as dúvidas que surgirem, tá bom? Perfeito, Carmen. É, acho que A- teve mais eu uma vou me pergunta. adiantar aqui também, Jordan. A Sim, Bárbara diga. está perguntando, é para marcar a reunião com o pessoal da secretaria ou prefeito? Será no grupo mesmo? Então, Bárbara, nós temos um link de indicação do prefeito, do secretário, da pessoa, né, que você fez o contato. Você vai preencher esse link. Nós teremos acesso a essa resposta, tá bom? Nós entraremos em contato com esse gestor e também comunicaremos para você esse contato que foi feito, porque o ideal é que nessa reunião de apresentação você esteja presente com a gente para a gente confirmar essa indicação e acompanhar todo o processo também. Acho que é isso, não é, Jefferson? Me ajuda aí se eu estiver enganada, tá? Sim, Carmélia, esse registro nós vamos ter através do formulário. E aí a gente vai ter o contato também do educador para poder agendar e ter uma melhor data de encontro com o representante. Isso. Exatamente. Obrigada, Jefferson. Então, teve mais uma pergunta aqui de Aline. Tem duas pessoas com as mãos, com a mãozinha levantada aqui, mas eu vou para essa pergunta aqui e depois eu peço, eu abro a possibilidade para vocês falarem, certo? Na escola em que trabalho, somente uma pessoa é responsável pelas redes sociais, enquanto as crianças não poderem aparecer. A gente comentou logo no início aqui, no documento, o guia, né, sobre direito de imagem de crianças e adolescentes que foi produzido, um material riquíssimo produzido pela equipe do Instituto Brasil Solidário, né, a partir de uma análise feita pelo Departamento Jurídico do Instituto. Acho que ele é bem claro sobre o que pode ser feito, o que não pode ser feito, né, em relação aos registros das crianças, tá, Aline? Então, eu acho que a partir desse documento, caso você tenha alguma dúvida ainda, aí você pode mandar lá no grupo que a gente responde, mas o documento está bem completo. No final dele, na última página, ele tem um resumo, né, do que o educador, assim, do que a escola e o educador, a educadora podem fazer em relação ao ECA Digital, né? A gente chegou até a comentar no início do encontro de hoje, mas eu acredito que esse documento ele está bem completo e eu acho que vai te ajudar a entender como podem ser feitos esses registros das crianças e dos adolescentes na escola, certo? Jordan, É, eu compartilhei aqui o sim, link no chat, tá? E só lembrando de novo, o link do nosso guia de práticas digitais vai estar disponível lá na descrição do nosso grupo. Tá bom? E só também uma observação importante é, quando a escola for fazer a postagem nas redes sociais, é importante que a escola informe, né, quem é o professor que está desenvolvendo essa atividade. Tá bom? Lá na legenda ela vai ter como indicar essa atividade foi desenvolvida pelo professor tal, 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 tá bom? Porque aí a gente consegue identificar lá também pela postagem da escola quem é esse professor, tá bom? E na verdade, também quando você estiver fazendo o preenchimento do envio de atividade realizada, a gente pede inclusive para você colocar lá o URL dessa postagem, tá bom? Então você pode copiar a URL dessa postagem lá no Instagram e colocar lá no o formulário, tá bom? De envio da atividade realizada. E também a gente consegue acompanhar bem mais fácil assim, porque a gente já tem ideia, né? A gente já vai direcionado para essa postagem específica, tá bom? perfeito. Acho que teve mais uma pergunta em relação a esse prêmio, quantas É, vagas na serão verdade, ofertadas? existe um educador, eu até respondi aqui também, ele perguntou em relação à informação sobre os cursos. Como a gente está ainda em inscrições, apenas quando as inscrições fecham é que a gente vai arrematar
todos os inscritos, colocar nos respectivos grupos, que aí é outra história do EAD. Então, tem que esperar um pouquinho. Agora, quando você, educador, faz a inscrição, na hora você recebe inscrição feita, você tem um comprovante daquilo. Então, se não aconteceu nada, calma, as inscrições estão abertas. A gente está falando de mais de 812 municípios se inscrevendo. Então, nós não conseguimos fazer um atendimento um a um. Então, quando fecha, nós iremos olhar cada inscrição e daremos sequência. Qualquer problema, vai até o responsável no grupo, no caso do prêmio, né, que já que estamos aqui, e faz a pergunta, porque aí a nossa equipe de relacionamento vai saber lhe atender. Exatamente, Luiz. Então, essa pessoa ela recebe pelo e-mail um comprovante de que fez a inscrição. Quando está pertinho da aula inaugural, nossa equipe de suporte forma os grupos de todas as turmas. Aí sim você vai ser adicionado a esse grupo. Então, se você sabe que a data da aula inaugural não aconteceu nada, não está em nenhum grupo, aí sim você se preocupa, fala com a gente que a gente resolve, tá? Mas por enquanto fiquem tranquilos que a gente ainda está com esse processo de inscrição aberto, tá bom? Eu vou, antes de voltar aqui para o chat, Janete e Derek estão aqui com a mão levantada há um tempinho. Eu vou deixar eles fazerem a pergunta aqui, aí depois a gente volta para o chat para concluir as demais. Pode ser? Porque já tem um Pode, tempinho pode que eles sim. estão com a mão levantada. Pode sim. Por favor, Janete, por favor, pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Ele não abriu o Janete, microfone, está isso, a fechado. gente não está te escutando. Eu acho que já Agora. Agora sim, consegui. Janete vai dizer que Agora fez sim. todos os cursos já, né, Agora Janete? sim. eu faço parte do circuito, né, do dia D desde 2023. Só que as postagens, ela é feita no meu Instagram. A escola lá, ela não tem o Instagram. Aí, ano passado fez, mas a pessoa que administra lá não gosta de pegar muitas das atividades. Essa foi aí aonde a minha dúvida e a minha tristeza. Porque eu fiz um curso de educação inclusiva e precisava do PPP da escola. Quase fico reprovado nessa disciplina aí, ó. Porque me mostraram, quase ninguém sabia onde estava o PPP da escola, quando me mostraram. Eu tirei a foto e a mulher disse que não dava para ver direito. E aí, ó, quase perde a professora também da escola, porque eu fui questionar isso. Porque o PPP ele tem que estar dentro da escola e aí, tudo que dependia só da professora Janete foi 10/10. Quando chegou nessa do PPP, então a minha dúvida maior é essa, que eu faça as postagens lá no meu, marco, e aí se for para fazer a postagem, aí eu tenho que matar o diretor do oficial da escola. Já te respondi para todos, Janete. Neste caso, pode ser, pessoal, a gente recomenda no da escola por uma questão de prática pedagógica, que a escola está reconhecendo o que está acontecendo, mas ninguém vai duvidar, que você está desenvolvendo, postando no seu pessoal. Não precisa matar o diretor, tá, Janete? Olha só. Pronto, podemos passar pro Derek, então? É Derek, né? Boa noite, Derek. Derek, por favor. Boa noite, tudo bem? Me surgiu uma dúvida. Até eu fiz a inscrição ali logo que abriu, só que eu trabalho em dois municípios diferentes, escolas diferentes, né? Sendo uma escola estadual e outra uma escola municipal. Eu perguntei para alguém responsável aí pelo grupo, não me lembro quem, até eu tenho contato ali, se eu poderia se inscrever para esses dois municípios diferentes e aplicar as atividades nas duas escolas. Me passaram a informação que podia, só que o que acontece? Eu fui ler o regulamento ali e diz que não, né? Não pode se inscrever para dois municípios diferentes. Daí eu queria ver o que pode ocasionar agora que eu já fiz a inscrição. Eu faço só para uma escola ou vou ser eliminado? Nunca, Derek, você vai ser eliminado por estar se esforçando tanto no projeto. Agora, normalmente a gente associa um município uma escola. Agora, o que eu aconselho, não, eu acho que você tem que seguir fazendo nos dois,
mas eventualmente você, na prestação de contas ali das atividades, você deixa isso sempre claro. Então, você vai estar prestando duplamente contas, vamos dizer assim, e eu acho que isso pode ser interessante até para a gente ver e ter, pode ser um diferencial até. Agora, eu dizer que não poderá participar em hipótese nenhuma. Essa é a minha opinião aqui, tá, gente? Eu passo para o pedagógico de volta. Luiz, deixa eu dar só um complemento, é porque realmente a gente tem uma limitação no nosso formulário e a gente aceita uma inscrição para o CPF. Então, para você fazer duas inscrições, falando sobre os dois municípios e tal, não seria possível, né, por conta dessa limitação. Mas eu concordo com o Luiz, eu acho que vai dar até um up na sua participação. Quando você tem mais possibilidades aí de estar participando, mostrando para a gente mais atividades, tá bom? Então, não tem problema desenvolver nas duas escolas, tá bom? Mas foi por conta mesmo de limitação do nosso próprio formulário, tá certo? Não tem como a Mas eu, gente abrir para várias inscrições, tá bom? no momento que eu me inscrevi, eu consegui primeiro se inscrever para um município, depois dali uns dias, após eu entrei em contato com essa pessoa, consegui se inscrever para o outro município com o mesmo CPF. Deu certinho. Deu Eu certinho, não né? sei. Depois a gente acabou mudando isso daí para aceitar uma inscrição para o CPF, tá bom? Mas Ah, fique então foi. tranquilo, não se preocupe, tá bom? Você pode estar desenvolvendo nas duas escolas e vai ser um prazer receber os registros e os relatos e acompanhar as atividades nas duas escolas, tá bom? Pra gente, o Luiz Tá falou aqui bom. a todo instante no chat que a gente quer ver qualidade, né? E eu acho que vão chegar com muita qualidade essas atividades sim por aqui, tá bom? Tá. E quanto ao direito de imagem, eu me preocupei muito, né? Então, se eu pegar aquela autorização, mandar para os pais, não gera nenhum problema, né? De divulgar a imagem dos alunos ali, não tem, A gente, tá? você quer falar, Luiz? Vi que você Não, abriu o microfone. Esse é um tema que, na verdade, assim, aconteceu uma coisa interessante nos últimos 2 semanas, que os professores, por algum motivo, que eu não sei exatamente qual, eles se sentiram parte de algo um pouco fora, como se fosse uma novidade, e, na verdade, as escolas já sempre deveriam ter trabalhado ou estar trabalhando ou no ato da matrícula ou de desenvolvimento de alguma atividade, respectivas autorizações de pais de menores. Isso não é do ECA Digital, isso é de sempre, de qualquer direito de Vem imagem. de Então, aí, antes. quando fizeram o ECA Digital, de repente olharam para a classe dos professores e falaram, eles não podem mais fazer nada. Não, o ECA Digital não falou isso. Aliás, o ECA Digital protege mais as atividades pedagógicas porque elas são claras que são pedagógicas. Mas, juridicamente, o correto é a escola, não é nem o professor. É a escola ter de cada um dos seus alunos essa validação. Isso não é para o jogo do IBS, isso não é para a educação financeira, isso é para o São João, isso é para o Dia dos Pais, isso é para o Dia das Crianças, isso é para tudo. Então, as escolas, elas têm rotinas de documentação. Então, por ter uma rotina de documentação, ela deve informar os pais. Oficialmente, essa informação é válida quando o pai dá um ciente. Só que o ciente tem que estar escrito: eu, Luiz Eduardo, autorizo meu filho, Luiz Eduardo Júnior, a ser documentado. Então, não é no fio do bigode. Isso não é de agora, isso é de sempre. Agora, poucos fazem ou alguns fazem. O certo é que a escola tenha isso em ordem, porque não, como eu falei, isso vale para reportagem, que vai às vezes da rádio, alguma coisa lá do programa da escola, isso vale para o DS, isso vale para a prefeitura, que vai lá tirar foto das práticas pedagógicas que o secretário doou para a escola. Então, isso não tem nada a ver nem com o IBS em si, nem com vocês. Isso é uma prática que a escola deve começar a entender que é o correto, ela informar os pais ali que devidamente essas atividades são documentadas. O Derek, normalmente as escolas já possuem, né, um formulário de autorização de uso de imagem. Os pais, né, normalmente já assinam esse formulário quando dá a matrícula dessas crianças. Caso a sua escola não tenha, a gente também disponibiliza um modelo lá no nosso guia de práticas digitais. Então, quando você lê, né, tenho certeza que você vai ler ele do início ao fim. Quando você lê, você vai encontrar esse formulário lá, tá bom? Pode ficar à vontade para utilizá-lo, ou esse próprio formulário da sua escola, né? Que eu imagino que também já existe, que os pais
já assinaram, tá bom? Mas é isso mesmo que o Luiz falou. E se ainda surgir alguma dúvida, pode chamar a gente lá no grupo, tá bom? Tá. A escola tem um já, mas eu vou encaminhar igual para os pais aquele formulário que vocês disponibilizaram ali, que é específico, né, para o Instituto Brasil Solidário. Eu acho que seria isso a minhas Perfeito. dúvidas. Eu quero agradecer ao Instituto Brasil Solidário. Esse ano a minha escola foi premiada aqui na Olimpíada de Educação Financeira. Nós vamos receber 100 mil para a escola e agradeço aos jogos que vocês E... encaminharam para nós aí. Tudo agregou muito conhecimento para os nossos alunos, né? E agradecer, olha, se não fosse vocês, acho que nós não teríamos sido contemplados, né? Foi um sucesso. Fomos para São Paulo lá com o aluno, com a mãe do aluno, e agradecer ali o professor Nassir, que era o prof quando eu fiz o curso de educação financeira. Então agregou muito aqui para nós, tá? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês aí, tá? Olá, hein, Derek? E nem a Olitef dá 10% do prêmio pro professor, hein? Ó. Olha a responsabilidade agora, hein? Sim. Tá bom? Muito obrigado então aí, pessoal. Olha, que Deus abençoe vocês. Parabéns, viu, Derek? Parabéns a você e a toda a escola. Que bom. Maravilha. Obrigado. Tchau, tchau. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Quer perguntar alguma coisa? Eu acho que no chat não surgiu mais nada, não. Pelo menos eu não tô. Teve uma pergunta de Maria Cícera, é, sobre a questão da indicação dos municípios. Precisa ser município que não seja o nosso, né? Porque se o nosso próprio tiver escolas que não forem parceiras. Acho que ela quer entender se podem ser escolas do próprio município que ainda não são parceiras que sejam indicadas ou tem que ser de um outro município. Então, se o seu município já é parceiro, teoricamente, né, todas as escolas do seu município já fazem parte, né, dessa parceria. Mas eu vou deixar para o Jefferson explicar um pouquinho melhor para a gente como é que funciona, tá bom? Eu acho que eu entendi a dúvida dela, Carmélia. Pode acontecer, e até mesmo raro de acontecer, algum município que teve uma adesão parcial, não foi 100% da rede. Sim, sim. E existem escolas com jogos e escolas que não possuem jogos. Sim, esse município ele pode ser indicado, porque aí nós faríamos uma comunicação, né, direta com a equipe de gestão e proporcionaríamos esse benefício para 100% da rede. Pode indicar sim. Perfeito, Jefferson, Jefferson. eu vi uma pergunta antes no chat de alguém perguntando como a gente sabe faz para saber quais municípios já estão e não estão. Se eu não me engano, a gente já tem isso no grupo também, não é? Sim, sim, tem um link com a lista de municípios parceiros. Na realidade, eu costumo dizer assim que até um município em que o BS está presente, né? Seja em alguma instituição, alguma organização ou escolas. No caso desses municípios em que a parceria foi parcial, não foi 100% da rede. Perfeito. Eu acho que é isso. Das outras perguntas aqui, foram respondidas a partir dessa dúvida de Janete, pelo que eu vi, e é isso. Mais É, alguém tem dúvidas, pessoal? Oi, Carmélia. não era nem dúvida, Jordão. Eu ia dizer que caso vocês conheçam algum professor que não tenha conseguido participar dessa nossa live, ela está sendo gravada. A gente vai disponibilizar o link também lá no grupo, tá bom? Até para vocês quiserem rever em algum momento, sei lá, lembrar algo que foi falado aqui e também indicar para quem por acaso não conseguiu participar desse momento, tá bom? Peçam para assistir, indiquem que o link vai estar lá disponível, tá bom? Era mais Aí para É, dizer isso mesmo, Jordão. e eu vi. obrigado, Importante Carmélia. também, viu, Jordão Carmélia, só reforçar que a partir do momento em que terminaram as inscrições, no grupo só ficam quem está inscrito, tá? Então a gente ainda continua recebendo ali pedido para entrar, né? Mas talvez seja algum colega de vocês ainda, né, curioso com aquilo, porque a gente fez uma divulgação muito grande, mas como a gente tinha falado antes, né? A partir do momento que as inscrições terminaram, só ficam no grupo quem efetivamente está participando, está inscrito, né? Perfeito, perfeito, Nancy.
Legal. Gente, só uma palavra final aqui, tá? A gente falou bastante nisso. Eu acho que esse vídeo, ele gravado, se fosse um educador inscrito, eu assistiria ele de novo, com calma. Eu olharia de novo tudo que foi falado, eu olharia de novo o regulamento, eu olharia de novo o perguntas frequentes, olharia de novo o site, olharia de novo a descrição do grupo e para efeitos de um prêmio desse porte e desse nível, como o Jordan até colocou, é um prêmio de, eu não diria longo prazo, é longo prazo, né, Jordan? É médio e longo prazo, né? Porque a gente tem uma jornada a ser cumprida. Ele é um prêmio para pessoas que se organizam. Ele é um prêmio para pessoas que leem e entendem o que estão lendo. Ele é um prêmio que as perguntas todas que são colocadas no grupo, com raras exceções, não estão já respondidas em alguns dos caminhos e materiais. Então, eu conto com vocês que estão aqui, que é uma parcela dos inscritos, para também nos ajudarem lá no grupo a responder perguntas que já estão respondidas, porque é cansativo. O nosso papel aqui, ao construir um prêmio desse, um prêmio valioso, e ao construir uma trajetória com uma equipe dedicada de curadoria para fazer análise técnica, não é ficar respondendo coisas óbvias que já estão no regulamento ou que já estão respondidas. A gente quer olhar a prática, a gente quer olhar a qualidade, a gente quer olhar a entrega. Então, eu falo de novo, gente, esse é um prêmio para poucos. Porque se a gente manter um nível de ficar perguntando mais do mesmo toda hora, isso significa que muita gente não está preparada para ganhar este prêmio. Então, aqueles que estiverem mais preparados, seguramente caminharão muito mais longe do que outros. E a gente vai estar olhando para esse grupo seleto que lê, que entende, que busca as respostas e que constrói a sua ação dentro daquilo que foi colocado como objetivo para ser o grande vencedor do Prêmio Educador de Valor 2026. Boa sorte e aguardamos ansiosos o melhor de vocês que estão aqui para ganhar. E, Luiz, não sei não, né? Ó, se a gente tiver uma boa participação efetiva esse ano, essa galera seguir com a gente até o final, quem sabe, né? Teremos outras edições aí, 2027, 2028, né? Realmente vai depender muito dessa participação de todos vocês, tá bom? Eu tenho certeza que já é um sucesso. O Prêmio Educador de Valor 2026. Pessoal, boa sorte, como o Luiz falou. Uma boa noite, um bom descanso a todos e todas. E a gente vai mandar lá a gravação no grupo, viu? Obrigado. Fiquem bem. Obrigado, boa noite a todos. Boa Boa noite, noite. pessoal.